Olá, está começando mais um programa Agenda 21 em Ação. Esse programa é uma parceria entre a TV Unimap e a UCIP Pira 21 Piracicaba Realizando o Futuro. E na edição de hoje nós vamos falar sobre a importância da participação popular para o meio de representação dos conselhos municipais. E para conversar com a gente sobre esse assunto está aqui o Renato Morgado. Ele é gestor ambiental e coordenador de políticas públicas do Imaflora. Seja bem-vindo, Renato. Olá, agradeço o convite do Pira 21 e da TV Unimap para estar com vocês aqui conversando sobre esse tema. A gente agradece. E como de costume está aqui também a Rosa Moraes, que é organizadora da Agenda 21 de Piracicaba. Seja bem-vinda, Rosa. Muito obrigada. E aí eu já aproveito para conversar com o Renato. Uma das metas, uma meta muito importante da Agenda 21 de Piracicaba é ter os conselhos municipais 100% ativos. Nós sabemos, que você teve assim, uma participação muito importante aí nos últimos anos, no sentido de estar capacitando e como está o cenário dos nossos conselhos hoje aqui em Piracicaba? Ótimo, Rosa. Primeiro vale introduzir explicando a importância dos conselhos, Os conselhos municipais, eles são instrumentos para que a sociedade participe junto com o poder público das discussões sobre as políticas públicas da cidade. Então, os conselhos são instrumentos muito importantes de participação e de colaboração entre poder público e sociedade civil. Em Piracicaba nós temos mais de 20 conselhos, isso pouca gente sabe. Então nós temos conselhos de quase todos os temas de políticas públicas. Conselho de Cultura, Educação, Meio Ambiente, Saúde. Cada um deles tem de 10 a 20 representantes, varia um pouco, sendo parte deles da sociedade civil e parte deles do poder público. E aí o desafio, de fato, é fazer com que esses instrumentos de participação sejam instrumentos fortes de debate entre sociedade civil e poder público. Para isso é necessário ações de capacitação permanente dos conselheiros, muitas vezes são cidadãos como nós, que não necessariamente têm uma especialização naquela área, mas precisam conhecer um pouco para participar ativamente do tema. É preciso também dar mais visibilidade a esses conselhos. Quando a gente conversa com um cidadão comum, ele praticamente desconhece a existência desses instrumentos. Então, tanto o conselho tem que divulgar mais as suas atividades, mas o poder público também dá mais divulgação. E o último tema que eu destacaria é uma abertura maior do poder público, para que o poder público, de fato, reconheça a legitimidade dos conselhos quando esses conselhos se manifestam sobre as políticas da cidade. Renato, a Câmara dos Vereadores, sob a coordenação da vereadora Nancy Tami, está educando os cidadãos por meio da Escola do Legislativo, é isso, E eu queria que você contasse um pouco sobre as aulas de capacitação de agentes políticos e comunitários. Ótimo. Bom, a Escola do Legislativo foi lançada no início desse ano, E nós, pelo Observatório Cidadão de Piracicaba, que é uma iniciativa da qual eu faço parte, e o Pira 21 também, nós fizemos uma parceria com essa Escola do Legislativo para poder fazer ações de educação para a cidadania da população. Essa é uma linha de ação que o Observatório já desenvolve e essa parceria com a Escola do Legislativo vai permitir a gente fazer mais atividades. Esse minicurso que se encerrou na semana passada, ele teve como temas transparência, participação e controle social. Então foram 3 encontros para discutir justamente isso. A legislação sobre transparência pública, os instrumentos de participação, nós falamos sobre o conselho, mas tem também as audiências públicas, as conferências, o orçamento participativo e instrumentos para que o cidadão esteja mais próximo da gestão pública. A gente entende que cursos como esse devem acontecer com mais frequência e com mais escala. A gente tem que, de fato, criar ações robustas para que a população como um todo seja educada para entender o funcionamento dos órgãos públicos e como ela pode participar da vida pública. Certo. Só ainda nesse tema, por exemplo, vocês trabalharam com um grupo de pessoas, mas esse grupo é um grupo voluntário, ou teve, por exemplo, convite para conselheiros, como que funcionou? Esse curso, dessa parceria, ele foi aberto para todos os cidadãos. Então, de fato, era um grupo bem diverso, bastante interessado, inclusive. Envolveu alguns membros de conselhos, mas também membros de associações de bairro, de organizações da sociedade civil,
e cidadãos individualmente. O que nós já fizemos, que a gente está pensando em desenvolver, são cursos específicos para conselheiros municipais. Nós já fizemos 2 edições de cursos de formação para conselheiros, e a ideia é fazer uma 3ª, uma 4ª edição, aí focado nos conselheiros, né? Perfeito. E aí, você já mencionou sobre o observatório. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouco mais, que embora o observatório ele seja uma plataforma pública e é um instrumento importante, eu considero uma ferramenta muito importante para que as pessoas conheçam um pouco mais do município. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa iniciativa, como que ele está no momento, como que se faz para entrar, como que ele funciona. Ótimo. Ele é uma iniciativa fundada em 2012 por 7 organizações, sendo 6 delas aqui de Piracicaba. Então, Imaflora, o Pira 21, a OAB, a PASCA, a Floresp, o CASV e a Unesp de Araraquara e de Rio Claro, que são parceiras dessa iniciativa. E como a ideia de Observatório Cidadão já traz, né, o nome já traz a ideia, que é a sociedade acompanhando o funcionamento dos órgãos e das políticas públicas. Então nós temos lá um conjunto de indicadores que mostram, por exemplo, o grau de transparência da Prefeitura e da Câmara, como estão funcionando os instrumentos de participação, indicadores de meio ambiente, entre outros. Então uma ação muito importante do Observatório é essa de monitoramento das políticas e dos órgãos. Uma segunda linha de ação é elaborar propostas, né? E muito inspirado também na Agenda 21, né? Como que a sociedade coloca propostas de ações e de políticas que devem ser desenvolvidas na cidade. E uma terceira linha de ação é essa de educação para a cidadania. O Observatório já fez mais de 7 cursos, uma centena de palestras, atingindo muita gente sobre isso. Como funcionam os órgãos, como que eu posso participar, como eu posso ter acesso à informação sobre como a Prefeitura está usando os nossos recursos, né, que são públicos. Então essa é a terceira linha de ação, que nessa parceria com a Escola do Legislativo a gente está ampliando esse escopo de intervenção. Renato, dentro dessa ação do Observatório, existe a questão da transparência pública. Como o Observatório pode auxiliar o cidadão comum? Por exemplo, a gente sabe que é difícil, os números estão lá, você entra nas plataformas da Prefeitura, os números eles estão lá, mesmo na Câmara, você vê que existe essa preocupação com a transparência. Só que o cidadão comum, ele tem muita dificuldade de entender esses números. Nós aqui no Pira 21, nós mudamos a própria estrutura da agenda de forma a ela ser educativa no sentido de como se lê um programa, uma ação do governo. Então, ela criou esse caráter educativo. Como que o Observatório ajuda as pessoas? É uma ótima questão, Rosa, porque nos últimos anos a gente tem avançado muito na legislação sobre transparência pública e nas práticas dos órgãos públicos sobre transparência. Na legislação, porque hoje a gente tem uma legislação muito forte mesmo, né? De que obriga, por exemplo, tudo que o órgão público gastou em um dia, ele tem que disponibilizar no portal de transparência no dia seguinte. Então, em 24 horas, é uma obrigação do órgão público colocar à disposição da sociedade as informações sobre os gastos. E avançamos em relação a práticas também, porque hoje nós temos portais de transparência, por exemplo, né, onde os órgãos, no caso municipal, prefeitura e câmara, têm que disponibilizar informações de interesse público para toda a sociedade. Isso não quer dizer que esses portais funcionam plenamente, tem muito que avançar. Então, no caso da prefeitura, ela ainda tem que disponibilizar mais informações. Mas além de disponibilizar informações em quantidade, ela tem que disponibilizar em melhor qualidade. Nesse curso que a gente estava comentando, eu lancei alguns desafios para os alunos, né? Que era encontrar algumas informações no portal de transparência da prefeitura e eles encontraram dificuldades, né, para achar essas informações. Então essas informações elas têm que estar de fato traduzidas numa linguagem acessível para o cidadão. Não pode estar organizada de uma forma que só aquela pessoa que entende de administração pública ou de contabilidade consiga traduzir a informação. O poder público agora, além de disponibilizar mais informações, ele tem que traduzir essas informações numa linguagem mais simples para o cidadão comum, de forma rápida, entender o que ele está buscando. Esse é uma entre as ações dentro da dimensão política da Agenda 21, está justamente essa, de tentar fazer essa adaptação, vamos dizer, traduzir para o leigo, né, para um cidadão comum,
aqueles números, aquelas informações que elas realmente elas estão lá, mas elas são muito técnicas e com dificuldade de interpretação até dos dados, você tem dificuldade de leitura. Exatamente. O papel do observatório, que você havia perguntado, é monitorar justamente como que está a quantidade de informações e a qualidade dessa informação disponibilizada. Então, desde 2012, a cada 6, 7 meses, a gente faz uma avaliação do funcionamento dos portais de transparência da Prefeitura e da Câmara. Então, nosso papel é mostrar para a sociedade, para o próprio poder público, aonde pode ser aprimorado esses instrumentos de transparência. Renato, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria saber, ao seu ponto de vista, qual o melhor caminho para a gente ter conselhos municipais eficientes? Bom, reforçando o que eu comentei no início, a capacitação ela é fundamental, né? Especialmente quem participa pela sociedade civil, muitas vezes é o líder comunitário, é um membro de uma organização que não necessariamente ele entende de gestão pública. E a ideia é que ele não seja um técnico mesmo em gestão pública porque ele está representando a sociedade, mas ele tem que ter os elementos, o repertório básico para poder ser um bom conselheiro. E isso precisam ser ações de capacitação. Essas ações elas precisam ser permanentes, porque o conselheiro ele tem um mandato de 1, 2 anos. Então os conselheiros mudam. Então essa dimensão de capacitação é fundamental. E aí, como eu disse no início, divulgar mais os conselhos, né? Aí é um papel também do poder público, mostrar para a sociedade que os conselhos existem, que são canais de participação. E o gestor público, né, o prefeito atual ou o prefeito seguinte, tem que entender que os conselhos são instrumentos legítimos que a sociedade tem à disposição para participar da vida pública. Porque não adianta os conselhos estarem ativos, elaborarem propostas e o poder público não absorver e transformar essas propostas em decisão de políticas públicas. Então essa abertura do poder público ela é essencial também. Bom, o nosso programa Agenda 21 em Ação está chegando no final. Eu queria agradecer ao Renato Morgado pela presença dele. Queria agradecer também a Rosa. E queria agradecer você que nos acompanhou nesse mais um programa. E se você quiser ter acesso a esse e outros programas da grade da TV Unimap, você pode nos seguir nas redes sociais, no Facebook/TV Unimap e no YouTube/TV Unimap. Tchau e até o próximo programa.